Você sabia que a verdadeira origem da Igreja Católica pode esconder segredos chocantes? Ao longo de mais de 2000 anos, essa instituição misteriosa moldou a história e influenciou o mundo de maneiras que poucos imaginam. Mas quem realmente a criou? Qual foi o verdadeiro objetivo de sua formação? Vamos revelar segredos que podem mudar sua visão sobre uma das maiores religiões da humanidade. Prepare-se! A verdade pode ser mais surpreendente do que você pensa. A Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo? É comum ouvir que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e que ele a deixou sob a responsabilidade de seus apóstolos. Mas o que realmente sabemos sobre isso? De acordo com a Bíblia, Jesus mencionou o termo igreja ao dizer a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Este versículo é frequentemente usado pela Igreja Católica como a fundação direta de sua instituição. No entanto, é importante lembrar que, nos primeiros anos após a morte de Jesus, não havia uma estrutura de igreja como a que conhecemos hoje. Os seguidores de Cristo, conhecidos como cristãos, se reuniam em casas e viviam uma fé simples, focada na comunhão e nos ensinamentos deixados por ele. Eles não tinham templos grandiosos ou uma hierarquia definida. Então, quando e como essa estrutura passou a existir? O papel dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos saíram pelo mundo, espalhando os ensinamentos que receberam dele. Cada apóstolo fundava pequenas comunidades cristãs por onde passava, e essas comunidades tinham uma organização simples, baseada na liderança espiritual daqueles que conviveram com Cristo. Não havia uma igreja universal com uma única sede ou líder, mas comunidades espalhadas por diferentes cidades e regiões, cada uma liderada por presbíteros e diáconos. Pedro, que é visto pela Igreja Católica como o primeiro Papa, passou seus últimos anos em Roma. Lá, ele se dedicou à pregação e ao fortalecimento da comunidade cristã local. Foi também em Roma que Pedro teria sido martirizado, e sua presença na cidade ajudou a consolidar a posição de Roma como um importante centro cristão. Mas, por enquanto, ainda não existia uma igreja católica com a estrutura que vemos atualmente. Então, como essa transição ocorreu? Um dos momentos mais marcantes na história do cristianismo e, consequentemente, na história da Igreja Católica, foi a conversão do imperador romano Constantino. Antes de Constantino, o cristianismo era uma religião perseguida no Império Romano. Muitos cristãos foram martirizados por se recusarem a adorar os deuses romanos e por não reconhecerem o imperador como uma figura divina. No entanto, em 312 d.C., Constantino supostamente teve uma visão de uma cruz com a inscrição: "Com este sinal vencerás", antes da Batalha da Ponte Milvia. Após vencer a batalha, ele interpretou isso como um sinal de apoio divino e se converteu ao cristianismo. Em 313 d.C., Constantino emitiu o Édito de Milão, que oficializou a tolerância religiosa e pôs fim à perseguição aos cristãos. Esse foi o primeiro passo para o reconhecimento do cristianismo como uma religião legítima e respeitada dentro do Império Romano. A partir desse momento, o cristianismo começou a ganhar mais espaço e influência, e Constantino desempenhou um papel essencial para fortalecer e unificar as comunidades cristãs. No entanto, ele também trouxe mudanças que foram fundamentais para a criação de uma igreja institucionalizada. Em 325 d.C., Constantino convocou o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da história cristã. Este evento foi crucial para o estabelecimento de uma unidade doutrinária e para a organização da Igreja. No concílio, bispos de várias regiões do Império se reuniram para discutir e resolver divergências teológicas, como a controvérsia ariana, que questionava a natureza divina de Cristo. O Concílio de Nicéia foi um marco porque estabeleceu a doutrina oficial da Igreja, conhecida como ortodoxia.
Essa uniformização doutrinária deu à Igreja um alicerce comum, que se tornou essencial para a sua estrutura futura. Além disso, o concílio foi um passo decisivo para a centralização da liderança e para o reconhecimento da autoridade de Roma, que se consolidava como o centro do cristianismo ocidental. Após o concílio de Nicéia, o cristianismo continuou a se expandir e a se organizar em torno de centros específicos, sendo Roma o mais proeminente no Ocidente. Com o tempo, o bispo de Roma começou a ser visto como uma figura de liderança dentro da Igreja. A ideia de que Pedro teria sido o primeiro líder, ou Papa de Roma, reforçou a autoridade de seus sucessores. A partir do século V, essa autoridade foi se consolidando, e o título de Papa passou a designar o bispo de Roma como o líder supremo da Igreja. Ao longo dos séculos, essa autoridade foi se expandindo e ganhando reconhecimento. O Papa passou a ser visto como o sucessor de Pedro, com um papel espiritual e administrativo sobre a Igreja Católica. Assim, nasceu a instituição do Papado, e a Igreja, que começou como um movimento de fé simples e descentralizado, se transformou em uma poderosa instituição centralizada, com uma hierarquia bem definida e com influência tanto espiritual quanto política. Outro ponto importante para entendermos a criação da Igreja Católica como a conhecemos hoje é o Grande Cisma, que ocorreu em 1054 d.C. A separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental marcou uma divisão definitiva dentro do cristianismo. O cisma aconteceu devido a uma série de desentendimentos teológicos, culturais e políticos entre o Ocidente, liderado por Roma, e o Oriente, com centro em Constantinopla. O Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla excomungaram-se mutuamente, consolidando a divisão que persiste até os dias atuais. Essa divisão deu à Igreja Católica Romana um caráter próprio e distinto, pois ela passou a se ver como a verdadeira herdeira da tradição apostólica. A partir desse momento, a Igreja Católica Romana desenvolveu uma estrutura que buscava reforçar a autoridade papal e a unidade doutrinária. Hoje, a Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com bilhões de fiéis e uma influência que ultrapassa as questões espirituais, tocando também áreas como educação, saúde e cultura. Sua origem remonta a Jesus e aos apóstolos, mas sua estrutura foi sendo moldada ao longo dos séculos, com influências políticas, culturais e teológicas que ajudaram a criar a instituição que conhecemos atualmente. Então, quem realmente criou a Igreja Católica? A resposta é complexa. Podemos dizer que ela foi fundada por Jesus Cristo, pois ele é o fundamento da fé cristã e a razão pela qual seus seguidores se reuniram. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja como instituição foi sendo moldada ao longo dos séculos por líderes como Pedro, Paulo, Constantino e muitos outros, que contribuíram para a sua estruturação. A história da Igreja Católica é rica, complexa e cheia de nuances. Desde os primeiros cristãos até os dias atuais, essa instituição passou por inúmeras transformações e desafios. Em cada etapa, houve figuras importantes e decisões cruciais que a moldaram. A Igreja Católica é, portanto, fruto de uma longa caminhada de fé e de adaptação às circunstâncias históricas. Ela carrega em si as marcas de sua origem em Cristo e as influências dos homens que a lideraram ao longo dos séculos. Se você busca entender mais sobre a Igreja e sobre sua fé, continue explorando e estudando. Há sempre algo novo a ser descoberto. Para mais conhecimentos e sabedorias, se inscreva nesse canal. Saiba que Deus te ama.